Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus contra os falsos profetas. É um tema, assim, que a gente vai falar sobre a condenação que Deus tem para aqueles que não fazem a sua vontade, para aqueles que não pastoreiam o seu rebanho de forma que ele se agrade, para aqueles que falam somente da sua própria cabeça, segundo o seu próprio coração, mas que não têm vínculo com o céu, com aqueles que não praticam a palavra do Senhor, contra aqueles que só fazem as suas próprias vontades, apacentam o seu próprio ventre. Então nós sabemos sim que existem os profetas do Senhor, existem as pessoas que Deus usa e tem total liberdade para falar, mas também existem aqueles que são mensageiros do diabo, são lobos. Então nós precisamos estar sempre atentos e nós precisamos sempre ter um coração ensinável ao Senhor e sempre consultar as Escrituras. Nós precisamos ter muito em mente a vontade do Senhor e não a nossa própria. Mas antes, vamos começar? O texto bíblico que a gente vai usar no vídeo de hoje vai estar em Ezequiel, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo: paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam, e dizem aos que caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está a cal com quem a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vós direis: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui são as revelações da parte do Senhor. Como eu falei, o Senhor tem os profetas que ele mesmo chamou, como foi o caso de Ezequiel, como foi o caso de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Obadias e de tantos outros. E existem até hoje pessoas por quem o Senhor fala. Mas nós estamos aqui falando quando o Senhor falou ali para Ezequiel: olha, eu quero que você profetize e eu quero que você profetize contra os profetas. Por quê? Porque quando os profetas de Deus profetizavam contra a destruição da cidade, porque a cidade tinha pecado, Israel tinha se desviado do caminho do Senhor, o que os maus profetas falaram? Não, isso não vai acontecer. Não, aqui a gente vai ter paz, a gente vai ter abundância, prosperidade, e isso jamais vai vir sobre nós. Só que eles não estavam profetizando da parte do Senhor, e sim da deles mesmos. Então, o Deus, ele levantou os profetas dele aqui para falar: não, esses profetas aí, eles estão contra a verdade, eu não falei com eles, eles estão ali fazendo uma adivinhação falsa. Então a gente percebe aqui que Ezequiel, ele relata que a palavra do Senhor veio sobre ele, e isso nos mostra que há coisas que o Espírito Santo vai nos revelar na intimidade de um relacionamento com o Pai. Como eu falei,
todo cristão, ele tem o verdadeiro cristão, né? Todo aquele filho do Senhor que se dedica no relacionamento com ele, sabe quando Deus está falando com ele. Os falsos profetas, os maus profetas, eles não buscam ao Senhor. Eles não se dedicam na palavra do Senhor. Eles usam a palavra do Senhor somente para se autoapacentar. Então, eles não são aquele canal, aquele cano limpo, onde o Senhor fala através deles. Mas eles vão falar somente aquilo que eles querem. É como Balaão, né? Balaão, ele até teve uma parte que ele até abençoou o povo de Israel, mas ele se deixou levar pelaquela recompensa, por aquele suborno que Balaque tinha dado para ele. Então, ele não foi um homem usado pelo Senhor plenamente. Ele foi um homem que estava ali, que o Senhor ainda intervinha na hora ali, quando era para ele amaldiçoar para Balaque, o Senhor vinha e abençoava. Só que ele ensinou Balaque a colocar tropeços para o povo cair, para o povo pecar. Então, nós precisamos sempre ter em mente que nós precisamos ter o discernimento. Como eu sempre falo, sempre haverá pessoas do Senhor para todas as gerações e sempre haverá os filhos dos malignos para todas as gerações. Mas nós precisamos saber em quem nós vamos dar ouvido. Nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. Então, nós vemos também os profetas mentirosos, que naquela época já existiam pessoas que falavam aquilo que estava no coração delas, né? Que não eram enviadas por Deus, que não estavam ali falando da verdade, que não estavam ali falando da parte do Senhor, mas que vinham do próprio coração aquilo que elas falavam, vinham da própria vontade, vinham ali do seu desejo pecaminoso. Então, infelizmente, existem pessoas assim até o dia de hoje, né? Mas nós não devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé na humanidade, nas pessoas, mas somente em Deus. E nós precisamos também examinar mesmo as escrituras. E isso a gente vê quando o versículo diz: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que eles veem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Então a gente percebe aqui que os profetas, eles falavam daquilo que estava no espírito deles. E eles não tinham visto nada da parte do Senhor, mas eles falavam daquilo que estava no seu próprio coração. Repare que naquela cidade, Satanás, ele usou as pessoas para pecar, né? Satanás ali, ele estava tendo um livre acesso na vida daquelas pessoas, porque eles viviam em pecado, eles viviam em idolatria, eles viviam em prostituição. Então o diabo já tinha livre acesso. Então, a gente sabe que na atualidade também é assim. Nós sabemos que pessoas mentirosas que seguem o seu próprio coração, nós devemos fugir delas, porque elas estão ali falando da sua própria vontade. Devemos fugir disso e precisamos ter o discernimento. Nós devemos sempre consultar as palavras do Senhor, primeiramente. E é claro, quando Ele quiser usar alguém, Ele vai usar. O Senhor não é contra usar pessoas, muito pelo contrário, porque a gente vê isso na palavra, pessoas sendo usadas por Deus. Mas precisamos ter discernimento, precisamos examinar o nosso coração, né? Nós precisamos sim ter em mente que tudo vai ter uma recompensa, tudo vai ter uma plantação e uma colheita. Então nós percebemos aqui esse juízo contra os falsos profetas. E nós percebemos também esse paralelo, essa semelhança, quando o versículo diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Então aqui o Senhor considera aqueles maus profetas, aqueles falsos profetas como raposas. Pessoas que se alimentavam da destruição da cidade. A gente vê isso quando Sambalate fala, né? Sambalate e Tobias vão contra Neemias. Quando eles falam, se eles edificarem essa cidade, até uma raposa vai vir e vai destruir. Né? Eles não vão nem conseguir terminar a obra. Então a raposa significa astúcia e as ruínas significam destruição. Isso nos mostra que mesmo na destruição, aqueles homens ainda eram astutos. Porque aqueles homens não queriam o bem-estar da cidade. Aqueles homens queriam o seu próprio bem-estar. Eles estavam ali mentindo por conta própria. A gente percebe isso, como eu falei até na história de Neemias, quando um homem vai lá e contrata ali profetas, né, falsos profetas, para querer enganar Neemias, fazer ele até se esconder no templo. Então a gente percebe isso, que nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos examinar. A palavra mesmo fala, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Nós precisamos provar, né? O Senhor, não é que a gente vai duvidar de Deus, não é isso. Mas nós precisamos ter a nossa mente atenta à palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui. Porque aí sim Ele pode usar alguém e testificar também. A gente também percebe que não tem responsabilidade. Os falsos profetas, eles não têm uma responsabilidade com aquilo que eles falam, né? Eles falam do seu próprio coração. E isso fica bem claro quando o versículo diz:
Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Então, ou seja, eles não estavam ali interessados na proteção da cidade. Aqui estava falando que eles não subiram as brechas para eles edificarem ali, ou seja, estava uma brecha ali num certo ponto lá da cidade. Eles não queriam edificar, vamos tampar para os inimigos não terem acesso, vamos colocar muros, vamos proteger essa cidade. Muito pelo contrário, eles queriam somente o seu próprio prazer, o seu próprio deleite. Somos chamados para a edificação espiritual na Igreja de Cristo, mas existem pessoas que negam a sua responsabilidade e são julgadas por isso. Então, todos nós somos chamados a uma responsabilidade. Todos nós somos chamados ao nosso trabalho espiritual, para o nosso serviço. Mas esses falsos profetas, eles negam isso. Eles não querem edificar, eles não querem ter trabalho, eles não querem reconstruir nada. Muito pelo contrário, eles só querem destruir e deturpar. E a gente percebe também que eles são enganadores. E isso fica muito claro quando o versículo diz: tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Então repare que aqueles homens, eles eram tão cegos que eles falavam a vontade deles e eles ainda queriam que se cumprisse. Ou seja, aquelas pessoas, assim como as de hoje, se dizem enviados por Deus, mas na verdade são mentirosos e o pior ainda, esperam que a palavra se cumpra. Então, como eu falei, o Senhor usa sim pessoas para fazer a sua vontade. Ele usa sim pessoas que ele tem liberdade, que ele conhece a vida espiritual, mas existem muitas pessoas que vão em forma de lobos travestidos de cordeiro, que querem fazer a sua própria vontade, são contra a igreja do Senhor, são contra a edificação espiritual, são contra uma vida espiritual saudável, mas eles vêm ali sorrateiramente para querer enganar. Paulo mesmo fala numa certa feita que ele sabia que depois da partida dele, depois que Paulo morresse, ele já sabia, o Espírito Santo já tinha revelado para ele, que iriam vir pessoas no meio do rebanho querendo mudar os alicerces, querendo enganar, querendo seduzir as pessoas, querendo defraudar, querendo mentir. Então, a gente não pode ser inocente. Existem sim pessoas bem intencionadas, pessoas que são da parte do Senhor, mas o diabo ele sempre anda ao derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele só vai usar quem está nas mãos dele. Mas Deus também ele é tão misericordioso que a gente vê um convite ao arrependimento, e isso fica muito claro quando o versículo diz: não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então a gente percebe aqui que eles estavam ali falando da vontade deles, mas o Senhor ainda assim, ele estende esse convite ao arrependimento. O Senhor nos faz perguntas que muitas vezes nós já sabemos a resposta, mas ela serve para que nós venhamos a refletir sobre o nosso estado espiritual. Ele faz isso para nos chamar ao arrependimento e, se preciso for, usa até de ironia para nos fazer reconhecer o nosso pecado. Então, nós precisamos, sim, ser pessoas sensíveis à voz do Senhor, reconhecer o nosso pecado e reconhecer a nossa miséria espiritual. Nós não podemos ser levados com a maioria, nós não podemos viver uma vida de oba-oba, nós não podemos viver uma vida onde a gente acha que está tudo bem, mas não tá, sabe? Então nós precisamos sempre examinar, a palavra mesmo fala, examine o homem a si mesmo, que nós venhamos sempre nos examinar e ver se aquilo que a gente está vivendo é realmente sério, ver se aquilo que a gente está vivendo é realmente verídico. E a gente percebe quando Deus é contra algo ou contra alguém, quando o versículo diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tem divisões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. O Senhor fala, eu estou contra vocês, porque vocês falam visões mentirosas, visões falsas, visões que nunca aconteceram. Como a gente percebe ali com os fariseus também, né? Os fariseus, eles sempre eram contra Jesus. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Então, eles sempre estavam ali a todo tempo querendo instigar Jesus, querendo provar Jesus, querendo ali reprovar Jesus, buscando até a morte de Cristo. Por quê? Porque eles eram contra os céus, porque eles eram contra o rebanho do Senhor, porque eles eram contra o sacrifício. É como a palavra mesmo fala, né? Jesus, uma certa feita, ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem comigo não está ajuntando para o reino, fazendo a obra de Deus, ajuntando ali de forma espiritual, vai espalhar e vai causar mais dano ainda para o céu. Deus é contra os mentirosos. E não vão entrar no céu todas as pessoas que praticam a mentira, praticam a falsidade, pessoas que querem enganar umas às outras. Nós precisamos estar sempre lavados e purificados no sangue de Cristo e não querendo a aprovação humana. E a gente percebe também a advertência do juízo, quando o versículo diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus.
Então nós sabemos aqui que o Senhor mostra o seu juízo na vida daqueles que se recusam a obedecê-lo. O Senhor vai vir com condenação sobre todos aqueles que vão contra a sua palavra, que não querem a edificação da igreja de Cristo, mas querem a sua destruição, querem um engano. O Senhor fala, mas mesmo assim tem gente que não quer dar ouvidos. Então é contra essas pessoas que o Senhor está falando. E a gente percebe também os enganadores conhecidos, quando o versículo diz: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede os profetas a caiam. Então perceba que eles são sempre contra a palavra do Senhor. Então quando eles falam paz quando não há paz, então eles querem ali derrubar quando não é para derrubar. Então eles nunca vão estar ali no mesmo propósito do reino de Deus. Eles sempre vão estar contra. Essa é uma marca, assim, dos falsos profetas mesmo. Eles sempre vão falar contra o reino de Deus. Eles nunca vão estar juntando para o reino, mas sempre para eles mesmos. Por quê? Porque eles não frisam a edificação do reino, mas sim a destruição. Mas como nós falamos aqui, eu não quero deixar essa mensagem aqui para a gente falar, então não tem ninguém usado por Deus. Sim, existem pessoas usadas por Deus, mas a gente sempre tem que examinar aquilo que é falado. Então, se está em conformidade com a palavra, é como aqui o Senhor mesmo falou, né? Que aqueles profetas, eles não têm esse discernimento. Aqueles profetas, eles estão sempre contra o reino. O Senhor fala uma coisa, eles falam outra. Mas nós precisamos sempre estar correndo a nossa corrida da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui essas falsas profecias, que aquelas pessoas não eram de forma alguma enviadas por Deus. Eram astutos e mentirosos, assim como muitos dos dias atuais. Então existe a profecia verídica, mas existem muitas falsas profecias. Existem a palavra do Senhor e existe aquilo que o diabo coloca, né? Aquilo que não é um maná espiritual, mas é uma destruição, né? São banquetes enganosos, não é o banquete de Cristo, mas é um banquete enganoso. Então a gente vê os são traiçoeiros e hipócritas quando o versículo diz: ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está a cal com que a caiaste? Ou seja, eles mesmos iam provocar destruição. Mas eles não iam se dar conta, eles não iam querer a responsabilidade. Eles iam destruir e depois ia falar com os outros que estavam destruindo por eles. Então, além de mentirosos, aquelas pessoas também são traiçoeiras e hipócritas. Pois depois de profetizarem destruição, aí dão culpa os edificadores, né? Então, a gente sabe que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas o Senhor é contra a astúcia. O Senhor é contra tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus, contra a igreja de Cristo, contra os filhos do Senhor, contra os salvos. Essas pessoas aqui, elas estavam sabendo o que elas estavam fazendo. Não eram pessoas aqui, por exemplo, Pedro. Pedro, ele nega o Senhor Jesus, né? Mas aquilo não foi uma coisa como Judas, por exemplo. A gente vê a diferença. Pedro, ele caiu, ele tropeçou no momento. Judas foi para a condenação eterna. Judas, ele foi um homem duro ali de coração. Ele até chorou ali, mas ele não teve um arrependimento, porque Judas já era o filho da perdição. Ele já era alguém que a palavra já estava profetizada contra ele. Então, ele foi um homem que se deixou ali ser usado nas mãos do inimigo. Judas, tanto que o próprio diabo, ele entra em Judas. Por quê? Porque Judas era um homem que já tinha ali uma brecha. Judas, ele roubava da bolsa. Ele não tinha cuidado com os pobres, até quando ele fala ali, por que ele não pegou esse perfume, vende ele e dá para os pobres? Não é porque ele tinha cuidado com os pobres, mas é porque ele roubava da bolsa. Então a gente percebe sempre essa astúcia. O Pedro não. O Pedro, ele falava coisas muitas vezes irrefletidamente. Quando ele fala, Senhor, tem compaixão de ti, quando Jesus fala que é para a cruz ali. Mas o Pedro, ele falava, sabe, sem a maldade, era sem malícia, né? Mas até o Senhor fala, afasta de mim, Satanás, porque ali muitas vezes, sem ele saber, a boca dele estava sendo usada pelo diabo. Mas a gente vê esse paralelo, né? Aqui quando eu falo de falsos profetas, é no caso, por exemplo, Judas, Ananias e Safira, eles seguem por essa linha. Não é que são pessoas que, por exemplo, tropeçam, mas depois pedem perdão e voltam. Não, são pessoas que vão para a condenação eterna. Então, outra coisa que a gente percebe também são as consequências do engano, quando o versículo diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedra de saraivada na minha indignação para consumir. Então a gente percebe aqui que Deus verá com a sua ira e o seu juízo, e julgará aquelas pessoas mentirosas, astutas e traiçoeiras. O dia do Senhor vai ser cruel para os maus e enganadores. Aqueles que são maus, que fazem a vontade do inimigo, o dia do Senhor vai vir como ladrão sobre eles. O dia do Senhor vai vir sem misericórdia, porque eles não tiveram misericórdia. Então o dia do Senhor também vai ser assim para eles.
mas aqueles que se dedicam no Senhor, que vão ali buscar o Senhor, que vão viver a sua palavra, para eles o dia do Senhor vai ser uma alegria. A destruição vai vir com um propósito, ela não vai vir do nada ou por causa de um mero acidente, não, a destruição vai vir com propósito. Isso a gente vê quando o versículo diz: derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a gente percebe aqui que a parede, aquilo que eles quiseram edificar, vai ser arruinado, porque não estava ali no firme fundamento que é Cristo, mas estava ali apenas na hipocrisia, na religiosidade, estava ali na astúcia, estava ali sendo algo usado por Satanás. A destruição e o juízo de Deus se manifestaria para um propósito, e esse propósito é para que reconheçam e saibam que o Senhor é Deus. Vemos também a execução da ira e do furor do Senhor, quando o versículo diz: assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vós direis: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. E os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor. Então a gente percebe aqui que Deus executará a sua ira e o seu furor, mas antes que isso aconteça, ele nos avisa para que nós reconheçamos e nos convertamos a ele. Então é como Noé. Noé, antes de entrar na arca, ele foi avisado. O Senhor falou: olha, vai ter destruição, eu vou julgar todo o planeta, todas as pessoas, mas você faz uma arca, constrói ali para os animais e para sua família, porque o resto todos vão perecer. O Senhor sempre avisa antes. Sempre, porque ele não quer que os fiéis se percam, né? Então, a gente percebe que esse juízo aqui é vir para os maus, não é para os bons pastores, não é para os bons profetas, não é para aqueles profetas que são a boca do Senhor aqui na terra, são para os maus, são para aqueles que estão contra o reino de Deus. E a gente percebe também os profetas mentirosos, que infelizmente isso é algo que sempre houve e que sempre vai haver até o dia que o Senhor voltar. Por isso devemos nos manter puros, santos e irrepreensíveis. Devemos manter as nossas vestimentas puras no sangue do Cordeiro, lavadas, santificadas, sabe? E que a gente sempre possa ter a nossa mente firme na palavra, firme em Deus, firme no Evangelho, e não se deixar conduzir apenas por palavras humanas, mas sempre ser conduzidos pela palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos cultivar um relacionamento, uma busca, uma vida de oração, de jejum, uma vida de leitura bíblica, porque assim Deus vai poder ter total liberdade para falar aos nossos corações e até naqueles que Ele usa, nas pessoas que realmente são canais do céu aqui na terra. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!